Uma filosofia, ela não é um instrumental de curta duração. Uma filosofia, ela sempre tem princípios alocados, não é isso? Em fatores de prazo indefinido. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a situação não mudou. O mercado ele é um instrumental que tem um comparativo, tem as seguintes forças. Você tem, de um lado, recursos disponíveis, e, de outro lado, quantidade de ações disponíveis, não é isso? É um equilíbrio. Se você tiver muito mais recursos do que quantidade de ações, você vai ter o quê? Você vai ter os preços elevados. Se você tiver uma quantidade de ações muito superior ao volume de recursos que estão disponíveis para adquirir aquelas ações, você vai ter preços menores. Talvez eu dizendo isso possa explicar de alguma maneira por que o nosso mercado é tão dependente de recursos externos, e esses recursos externos, eles nunca foram deslocados para o mercado de ações no Brasil no sentido do investimento. Eles sempre foram deslocados com o intuito da especulação. Entrar e sair rápido e procurar resultados assim de curtíssimo prazo. Eu acredito o seguinte, que, muito embora nós tivéssemos tido momentos em que o mercado teve mais recursos do que papéis, em outros que nós tivemos mais papéis do que recursos, tudo uma questão de se analisar. Por exemplo, no final da década de 60, 69, 70, nós tivemos o Decreto-Lei 157, que injetou no mercado recursos que o mercado nunca havia conseguido. Para contrabalancear isso, a maioria das instituições financeiras que passaram a administrar esses recursos deram início a ingressarem com ações que não tinham condições de ingressar no mercado, apenas e tão somente para poder descarregar esses recursos sobre alguém, não é isso? Não houve, assim, uma seleção profunda, não houve um equilíbrio muito bom, houve uma valorização, eu diria até uma supervalorização em determinados papéis, não é isso? O Banco do Brasil chegou a 35, 36 reais, o que na época era um absurdo, está entendendo? Enfim, e outros papéis também que subiram bastante, subiram muito. Mas isso acabou desmoronando, da razão direta que esses recursos passaram a não estar mais disponíveis no mercado. Então, o que aconteceu? A quantidade de ações, a quantidade de empresas que tiveram suas ações negociadas, deixou de ter aquela contrapartida de volume de recursos, não é isso? E aí começou a desmoronar. Esse foi aquilo que se caracterizou pelo boom de 1969, 70, e que durou até mais ou menos 1973, 74, quando o mercado começou a ter um equilíbrio melhor, fruto do quê? Fruto de muitas empresas, ou pelo menos de algumas empresas que haviam entrado no mercado e irem se retirando progressivamente, porque não eram aquilo que se esperava, não é isso? Aquelas empresas que entraram, elas foram convidadas pelos bancos, né? Por alguns bancos, a democratizar o seu capital, sem, no entanto, esses empresários terem uma cultura do que seria ser uma empresa de capital aberto, não é isso? Então, na realidade, eu diria até, brincando, que a maioria dos investidores da época, a maioria do pessoal que comprou ações, eles foram, assim, considerados como se fosse um papel higiênico, né? A empresa jogou as ações no mercado, tomou o dinheiro deles e acabou. Eles não fizeram mais nada para fazer com que essas empresas permanecessem no mercado. Então, isso foi
gradativamente diminuindo. Nós chegamos a ter mais de 1.000 empresas no mercado, e hoje nós temos o quê? Temos 360 empresas no mercado, o que é ridículo para um país como o nosso, que pretende ter uma economia dentro daquelas que seriam as maiores do mundo, é isso. Alguns países também emergentes como o nosso possuem empresas de capital aberto em número de 4, 5 mil. Nós temos 360. Agora, por que isso? Isso tem uma série de fatores que nos levaram a isso, né? Provavelmente, talvez o fator mais importante é que o país que opta por ter um mercado de capitais, o mercado de capitais, ele visa o quê? Ele visa um foco muito importante, que é o foco de produzir a capitalização das empresas que se aventuram ou que se estejam aptas a participar desse mercado, é isso? Lamentavelmente, aqui, a nossa estrutura acionária não optou por esse parâmetro, né? Optou mais por transformar a constituição de um mercado para que ele se transformasse, antes de mais nada, num cassino do que num instrumento de capitalização. Então, hoje nós temos o quê? Nós temos uma instituição que intermedia esses valores, faturando 40 bilhões por dia, não é isso? E 40 bilhões por dia, nem todos esses 40 bilhões, eles são alvos de uma tributação, tá certo? Existem aí algumas diferenças que deveriam ser avaliadas, não é isso? E que, lamentavelmente, as autoridades, por fatores que eu desconheço, né? Eu não sou mais inteligente do que eles, mas eu enxergo dentro de um horizonte, e eles se enxergam dentro de outros horizontes. Então, nós temos que tentar um dia juntar essas capacidades, não é isso? E tentar mostrar para eles que, ao invés de se tributar a produção e também se tributar o consumo, é muito importante que se tribute a especulação, certo? E a especulação é um fator que tem ficado à margem do holofote dessas grandes autoridades, é isso.